desse cálice, coma desse pão e beba deste cálice. Aí nós fazemos aquele exame rápido e tomamos. Mas esse exame precisa ser feito cotidianamente. Todos os momentos da nossa vida nós temos que estar fazendo uma reflexão. Como está a minha vida, Senhor? Fazer como o salmista, fazer como Jó diz, pesa-me em balanças fiéis. Às vezes a gente tem medo, né, irmãos, de falar assim, pesa-me em balanças fiéis e a balança pesar demasiadamente. Mas é aí que nós vamos descobrir quem somos nós. E aí nós entramos com um clamor de misericórdia. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto diz então, irmãos, que eles clamaram, ou eles não queriam se esforçar. 10 não queriam esforçar. Se não fosse o esforço de Josué e Caleb, eles nem tentariam, eles recuariam dali mesmo. Mas a Bíblia diz, os irmãos conhecem a história, eles conseguiram entrar na terra. Mas é interessante que mesmo eles entrando na terra, eles tiveram que habitar no meio dos inimigos. Apesar de Deus haver dito para eles que eles deveriam exterminar todos, mas eles não exterminaram porque Deus permitiu. Eles teriam que viver no meio dos inimigos, ou seja, eles teriam que continuar mantendo aquela fidelidade a Deus e não se deixar ser seduzido pelos deuses estranhos, pelos costumes dos cananeus. Eles estavam em terras estranhas no meio dos cananeus, uma terra conquistada, aleluia, uma terra que Deus deu para eles, mas Deus Ele não entregou a escritura, eles teriam que tomar posse, aleluia. É como nós, irmão, nós temos que tomar posse da terra. A terra é nossa, mas nós temos que tomar posse. A escritura não foi entregue, mas Deus prometeu, a terra é nossa, a terra é sua. Toma posse dessa terra, meus irmãos. Vamos tomar posse da terra, vamos caminhar firme, com passos fortes, aleluia, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus, crendo que Deus está conosco e Ele nos fará prevalecer nessa peleja. Aleluia, não é momento de recuar, não é momento para nos distrairmos com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que aquele que foi chamado para a batalha não se embaraça com os negócios desta vida. Nós temos um caminho a seguir, uma terra a conquistar, a terra é nossa, mas nós temos que nos empoderar dela, temos que tomar posse, temos que nos estabelecer no reino de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E foi tão interessante que quando eles entraram na terra, foi necessário que Josué reunisse todo o povo. E ele lembrasse o povo tudo que Deus havia feito. Ele agora lembra como que eles saíram da terra do Egito, os milagres que Deus fez, as grandes vitórias que Deus deu a favor do povo de Israel. E depois ele narrar toda a história, ir lá na frente e lembrar o povo de onde eles saíram, da condição de escravos. E agora Josué faz uma proposta. Porém, ele diz assim: escolheis hoje a quem servis. Se é o Deus dos vossos pais, é os deuses estranhos, ou o Deus que nos tirou da terra do Egito. E logo com uma posição: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a posição que nós temos que tomar em todos os momentos da nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que nós vamos servir ao Senhor, nós somos chamados para servir a Deus. Glória a Deus. O reino dos céus é nosso, foi nos dado de graça através do sangue de Jesus. Porém, há alguém que não vai descansar, o tempo todo vai tentar nos tomar a nossa coroa. Infelizmente, muitos de nós já tiveram suas coroas tomadas. Quantos de nós, irmãos, ao longo da nossa caminhada, caminharam fervorosos? Quantos se viam até que inspirações para nós? Era inspiração para nós. Nós olhávamos essas pessoas com respeito, porque eram homens e mulheres de Deus, mas infelizmente vacilaram no meio do caminho. Não resistiram às provas, olharam para
o lado, olharam para as ondas, olharam para pessoas que eles não deveriam ter olhado e caíram no meio da caminhada. Mas eu louvo a Deus porque nós ainda estamos de pé. E a Bíblia nos dá um conselho, a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que nos apoderar da nossa promessa e temos que nos manter firmes na presença de Deus. Glória a Deus, vale a pena o esforço, vale a pena a peleja, vale a pena lutarmos até o fim. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós perseverar até 50%, perderemos todo o nosso tempo. Não aproveitaremos nem do mundo e nem das promessas de Deus. Mas a promessa de Cristo é para aquele que perseverar até o fim. Glória a Deus. Tem os calvinistas, né? Eles declaram, eles pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perderá a salvação. Isso é a ideia calvinista. Mas nós somos arminianos, né? Que crê que a salvação é para aquele que luta até o fim, aquele que persevera até o fim, aquele que não titubeia, aquele que mesmo se ele cair, ele se esforça para levantar o mais rápido possível, porque nós não podemos permanecer caídos. Nós temos que prosseguir até o fim, para tomar posse da terra. Louvado seja Deus. Então nós temos que nos apoderar. Glória a Deus. Outra passagem muito interessante que a Bíblia nos mostra, Josué capítulo 6, versículo 2 a 5. Quem encontrar, por favor, leia para nós, por gentileza. Josué capítulo 6, versículo 2 a 5. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó e o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, tornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, 7 chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta e ouvindo a voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá cada qual para o lugar que lhe ficar de frente. Amém, meus irmãos? Só até aqui, só até o 5. Note que Deus prometeu a terra, prometeu a cidade, prometeu a vitória, mas eles teriam que rodear a terra. Eles teriam que rodear por 6 vezes durante 6 dias. E no 7º dia eles teriam que rodear a cidade durante 7 vezes. Ou seja, no 7º dia, quando eles estivessem provavelmente, talvez até mais cansados, talvez quase na hora de tomar posse da vitória, de se apoderar da terra, aí que ia se intensificar a luta. A peleja ia se intensificar mais ainda. Eles teriam que rodear a terra então por 7 vezes. Ou seja, Deus deu a terra, mas a terra teria que ser conquistada. A terra teria que ser tomada posse, e para isso teria que haver muito esforço da parte do povo. Assim também é conosco, irmãos. Nós temos que nos esforçar. Ser cristão não é fácil. Ser cristão até que é fácil. Ser cristão sem compromisso até que não é difícil. O difícil é você ser cristão comprometido e você entrar no reino. Você tomar posse da promessa, você tomar posse do reino. Aleluia. Que a terra está prometida, mas sem esforço não chegaremos lá. Assim como eles, se eles não se esforçassem, eles não chegariam lá. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que eles rodearam a terra durante 6 dias.
No 7º dia intensificou então aquela peleja. Foi 7 voltas para que eles pudessem entrar na terra. E eu fico imaginando, irmãos, o que se passava na mente daquelas pessoas. Para eles compreender, que muitas vezes a gente tenta, irmão, compreender os mistérios de Deus. A gente fica perguntando por quê, igual criança pequena, né? Por quê? Por quê? Para quê? Mas nós não precisamos perguntar nada, nós temos que apenas obedecer à determinação do Senhor. Deus é estrategista, Ele sabe o que é necessário fazer para que a nossa vitória seja consolidada. Não precisa perguntar o porquê e nem para quê. O que nós precisamos fazer é obedecer à ordem de Deus. Imagine aquele povo rodeando sem entender por que eles estavam rodeando, mas eles obedeciam dia após dia. É possível que haja algum ou alguém que até mesmo possa ter desistido. A Bíblia não fala, mas pode ter acontecido que alguém desistiu no meio do caminho, que alguém parou, que alguém falou: para que eu vou ficar rodeando essa terra tantas vezes? Para que eu vou fazer isso? Mas aqueles que perseveraram, que rodearam durante 6 dias e depois, no último dia, 7 vezes a terra, eles tiveram grande vitória e eles entraram na terra, se apoderaram da terra, porque eles foram obedientes ao mandado de Deus. Assim será conosco, meus irmãos. A vitória nossa está certa. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos por intermédio daquele que nos amou. A vitória é nossa. Quando Paulo diz que a vitória é nossa, ele está falando para aqueles que são obedientes, para aqueles que andam por fé e não por vista, aqueles que são perseverantes e caminham até o fim, que perseveram até o fim. Ele diz da seguinte maneira: a vitória é nossa. Em outra parte da Bíblia diz: nós somos